Eu tenho uma palavra nessa noite ao nosso coração, pedindo ao Senhor que falasse comigo, porque a palavra sempre fala primeiro com o pregador, para depois falar conosco. E nessa noite, Deus me levou a olhar um texto do livro de Apocalipse, capítulo 3. Abra conosco, Apocalipse, capítulo 3, verso número 7. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens a pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que fareis alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que em si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos essa noite sobre esse tema, indo em direção à porta. Amém? Indo em direção à porta. Baixe sua fronte nessa noite. Paizinho querido, nessa noite nós colocamos diante de Ti a Tua palavra neste momento. Já Te adoramos, já Te bendizemos, Te exaltamos. E agora, Senhor, vem falar conosco. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar a Tua igreja, Jesus, e nós possamos receber a Tua palavra, ó Deus, como terra fértil, que vem, ó Deus, trazer crescimento, trazer, ó Deus, conhecimento, trazer adoração à Tua presença. Obrigado, Jesus, por esta noite, por tudo que o Senhor já nos tem feito e vai nos fazer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, me chamou muita atenção quando eu, pedindo ao Senhor uma palavra aos nossos corações nessa noite, Deus me fez levar a esse texto de Apocalipse capítulo 3. Igreja de Filadélfia. Uma igreja amorosa, uma igreja fiel, uma igreja que recebeu de Jesus os elogios de tudo aquilo que ela era e que fazia naqueles dias. Tanto é verdade que essa palavra ela tem uma menção da parte do Pai,
a respeito de uma porta aberta. Você não vai ver nas outras cartas nenhuma menção a esse respeito, mas a igreja de Filadélfia, Jesus ele coloca essa porta aberta para a vida daquele povo. E é sobre ela que eu quero meditar nessa noite com você, que o Espírito de Deus venha falar contigo nessa noite de uma forma maravilhosa, amém? Irmãos, a figura da porta é algo interessante. A gente vai encontrar essa figura da porta em vários momentos da palavra de Deus, em vários textos da palavra de Deus. Você vai ver Jesus falando sobre a porta da salvação, a porta apertada e a porta é pequena. Jesus vai falar que poucos encontram essa porta. Você vai ver ali a porta da arca de Noé, na qual o Senhor fechou aquela porta, e as pessoas que estavam ali dentro se salvaram, e aquelas que tentaram entrar não conseguiram entrar. Você vai ver no livro de Éfeso, dizendo a respeito do apóstolo Paulo, dizendo que Deus tinha aberto uma grande porta, na qual era uma porta que seria levada para pregar a palavra do Senhor àqueles que estavam ali em Éfeso e nas regiões vizinhas. Você vai encontrar muitas passagens da palavra de Deus a respeito da porta. O próprio Jesus se declarou: eu sou a porta, quem entrar por mim sairá e encontrará pastagens. Jesus se declara. E nessa igreja me chama muito a atenção a respeito dessa porta, porque quando a gente olha para essa igreja, nós vemos que Jesus poderia ter dado uma palavra, uma mensagem, falando alguma coisa a respeito dela, mas nesse momento, ele fala a respeito de uma porta. E quando a gente olha para a porta, a menção da porta, nós começamos a pensar o que uma porta representa. Uma porta, irmãos, ela é um elemento de comunicação entre um lugar e um outro lugar. A porta, irmãos, é uma realidade de alguém que está vivendo uma situação, e quando esta porta se abre, é uma nova realidade que está para acontecer na vida daquele que encontrou aquela porta. Então, a porta, irmãos, é uma porta de possibilidades que Deus pode fazer, porque quando o Senhor abre uma porta, irmãos, coisas maravilhosas acontecem, coisas gloriosas acontecem para o povo do Senhor, e o nosso Deus, Ele quer abrir porta para você, Ele quer abrir porta para a nossa vida, para que o nome dEle seja glorificado aqui nessa terra. Aleluia! Glória a Deus por isso. Irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que nós precisamos, nas nossas orações, começar a dizer a respeito do que elas representam nesses dias. As nossas orações, elas precisam conter no meio delas uma situação a respeito das portas abertas. Nós precisamos sempre mencionar para o Senhor: Senhor, não abre uma porta que não seja a porta do Senhor. Senhor, confirma as portas que eu tenho que receber, e não deixa que se abrem portas que vão fazer mal para a minha vida, que vão nos prejudicar no nosso andar com o Senhor. A nossa oração, ela tem que conter isso, porque, irmãos, nós precisamos entender que somente as portas que o Senhor abre é que são portas de vitória para nós. Mas o nosso adversário muitas vezes tenta abrir uma porta para confundir a nossa mente, para confundir aquilo que Deus tem para você. É interessante nós notarmos que a palavra de Deus nos fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, nós precisamos ser transformados, igreja.
Por isso nós precisamos a cada dia sermos transformados pela pessoa do Espírito Santo de Deus, porque quando nós somos transformados pela presença do Senhor, nós conhecemos a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Aleluia! Que bênção nós sabermos disso. A nossa transformação de mente, a nossa transformação dos nossos valores, nós vamos começar a entender as portas que Deus abre, e nós vamos entender que Ele é aquele que abre, e Ele é aquele que fecha, porque Ele tem a chave que vai abrir para mim, a chave que vai abrir para você, nesses dias em que nós estamos vivendo. Ele é o dono da chave, Ele sabe o momento, a oportunidade e a hora de nós recebermos a porta aberta. Eu comecei a perguntar: Senhor, por que o Senhor colocou essa porta para a igreja de Filadélfia? Por que o Senhor abriu essa porta para esta igreja e não abriu uma porta para as outras igrejas? Algumas coisas aqui que o Senhor falou. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, Ele sonda os nossos corações, e Ele sondou os corações daquela igreja, daquele povo, daquela comunidade naqueles dias. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos mostra é que está aqui no verso número 8. Por que Jesus abriu a porta? Porque Ele conhecia as suas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei verdadeiramente qual é o sentimento do coração de vocês. Eu sei verdadeiramente qual é as intenções que vocês têm nesses dias. Eu sei que apesar da fragilidade, apesar dos problemas, vocês são fiéis a mim. Irmãos, você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não visita a tua vida? Você acha que Deus não conhece as tuas obras? Você acha que Deus na primeira hora do dia Ele vê quais são as nossas intenções quando a gente sai de casa sem oração? Quando a gente vai dormir e não agradece a Deus? Jesus, Ele conhecia aquela igreja. Ele sabia verdadeiramente o que estava no coração daqueles irmãos. E é muito importante porque Jesus, ele não se rende ou ele não se muda em função das aparências que as pessoas mostram. Jesus não está preocupado, porque nós vemos nessa geração de hoje muita gente querendo mostrar alguma coisa, querendo ser alguma coisa, mas Jesus, Ele não se deixa cativar por esse tipo de sentimento, porque Jesus, Ele quer encontrar dentro de mim e dentro do seu coração algo que o agrade. E a palavra do Senhor nos fala: agrada-te do Senhor, e eu satisfarei os desejos do teu coração. Como é importante a gente ter em mente que Ele sabe tudo o que eu faço, Ele sabe as minhas intenções muitas vezes antes de eu as falá-la. Ele sabe o que eu pretendo na minha vida, quais são os sonhos que eu tenho. Jesus conhece a todos nós nesses dias. Tem um versículo da palavra de Deus que me chama muita atenção, e eu quero pedir para que você abra comigo, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 66, versos 1 e 2. Isaías capítulo 66,
verso número 1. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este: o aflito, o abatido de espírito e o que treme diante da minha palavra. Aleluia! Para esse eu vou olhar, para o aflito, para o abatido e para aquele que treme, aquele que tem temor da palavra de Deus. Irmãos, é tempo de a gente fazer uma decisão ao lado do Pai. Jesus está voltando. É tempo de a gente tomar uma posição no reino de Deus. Jesus sabia o que reinava no coração daquela igreja. Será que Jesus te conhece? Será que Jesus sabe as obras que eu e você temos feito nesses dias? Será que Jesus, ele sabe exatamente quais são as intenções do nosso coração? Eu conheço as tuas obras, disse o Senhor. Ninguém vai passar desapercebido dos olhos de Deus. Ninguém, irmãos, vai fazer algo que o Senhor não saiba. Ele sabe todas as coisas da nossa vida. Por isso, algo chamou a atenção dele. Irmãos, e não há algo mais importante para você e eu chamarmos a atenção de Deus, porque nós queremos com que o Senhor venha de encontro à nossa vida, nós queremos que o Senhor resolva os nossos problemas, nós queremos que o Senhor venha com providência, venha com amor, venha com portas abertas. Mas para que isso aconteça, Ele precisa te sondar, Ele precisa te conhecer, Ele precisa saber verdadeiramente quem você é, o que você faz, o que você quer dessa vida, o que você quer nesses dias tão difíceis que a gente está vivendo. Porque nós temos que tomar uma decisão. O mundo tem oferecido tantas coisas para a gente, e muitas vezes a gente é enredado por essas coisas. Nós somos levados por essas constantes percepções que o mundo coloca para a gente. Mas por outro lado, há um outro peso nessa balança: o peso da presença do Senhor na sua vida. O peso que o Pai está esperando que eu e você sejamos. O peso na qual nós alimentamos a pessoa do Espírito Santo desse tempo. E quando ela começar a prevalecer dentro da nossa vida, quando ela começar a dizer os verdadeiros valores que nos impulsionam a caminhar, é aí que o Senhor vai olhar para mim, vai olhar para você e vai ver: esse é varão dos céus, esse é o varão que eu levantei nessa terra, esse é o varão que eu levantei nesta igreja. E é através dele, através da sua vida, através da nossa manifestação, é que a glória do Senhor vai manifestar em nós. Aleluia! Nós não podemos nos enganar. É tempo de decisão. Diz uma história que certa vez um homem estava em cima do muro, e de um lado tinha os cristãos, e do outro lado tinha os não cristãos. Tinha os inimigos, tinha Satanás, tinha os adversários, e esse homem em cima do muro. E diz a história que ele olhava para o lado dos cristãos e os cristãos o chamavam. Obrigado, varão.
Os cristãos o chamavam: vem para cá, desce daí, vem conosco. Aí ele olhava do outro lado, Satanás não falava nada. Ele em cima do muro, e os cristãos insistindo: vem para cá, desce daí, vem para cá. Ele olhava para o outro lado, Satanás não dizia nada. De repente, ele resolve falar com Satanás: Satanás, por que você não fala nada? Eu não falo nada porque esse muro é meu. Esse muro é meu. Irmãos, Deus conhece a nossa vida. Ele tem um chamado para mim e para você nessa terra. Ele tem algo grande para fazer diante de você. E nós que estamos nessa caminhada precisamos discernir espiritualmente aquilo que o Pai quer comigo, com você. As riquezas desse mundo, as ofertas desse mundo muitas vezes nos tiram da presença do Senhor. Muitas vezes o adversário, ele oferece recursos desse mundo para você mudar de lado. Mas Deus conhece os seus. Deus conhece a tua vida. Ele sabe exatamente quem é dele. Quem tem amor. Quem tem o Espírito Santo. Quem ouve a voz do Pai. Quem está querendo ter comunhão com Ele. É uma guerra. Nesses últimos dias, antes da hora da volta de Jesus, há uma guerra dentro de nós. Cada vez mais as ofertas, elas tentam alimentar a nossa carne. Cada vez mais as ofertas tentam nos privar das coisas do Senhor. Mas nós que estamos nessa caminhada, precisamos entender que há um céu te esperando, igreja. Há uma eternidade diante da gente. Há algo precioso que Deus está preparando com carinho para você. Jesus enxergou isso na igreja, que ela não se vendeu. Essa igreja, ela não reagiu de forma errada, não fugiu das provas, das lutas, das dificuldades do seu tempo. Mas é uma igreja que, apesar das adversidades, ela ficou firme na presença do Senhor. Ela ficou constante na presença de Deus. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus tem conservado muitos corações ainda diante dele. Porque Deus abriu essa porta? Segundo lugar, capítulo 8, verso parte B. Porque tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você tem pouca força. Você vai ver nas outras cartas, você vê uma crítica de Jesus, principalmente a Laodiceia. Porque a de Laodiceia diz assim: eu tenho tudo. Olha um pouquinho aqui. Continua aí no verso 17, igreja de Laodiceia. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que tu és infeliz, um miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, Deus está em busca de pessoas que têm pouca força.
em pessoas que dependem de Deus. A pouca força aqui, ela representa, não é o agir na carne, mas é o esperar no Senhor. Não é aquela pessoa avassaladora, não é aquela pessoa que sai para resolver os problemas de qualquer jeito. Não. É uma igreja que soube esperar no Senhor. É uma igreja que, apesar da sua fragilidade, Deus estava a sustentando. Igreja, como é importante a gente saber disso. Porque se nós tivermos recursos, e muitos recursos, em muitos momentos é inevitável que em um determinado momento a gente comece a colocar nossa confiança nessas coisas. Não é assim? Temos um pouquinho lá na conta, temos um pouquinho, uma vida melhor, a gente começa a colocar nossa confiança nessas coisas. Jesus olhou para essa igreja, uma igreja que tinha pouca força. Não quer dizer que nós não podemos ter bens, podemos ter, mas nós não podemos colocar a confiança neles. Nós podemos ter uma família estruturada, uma família abençoada, mas não podemos colocar a confiança nela. Nós podemos ter valores, podemos ter dinheiro, mas não podemos colocar a nossa confiança nessas coisas. Jesus olhou para essa igreja e começou a enxergar valores na vida dela. Era uma igreja firme. Era uma igreja que, mesmo pobre, mesmo fraca, mesmo dependente do Senhor, ela ficou ali diante da promessa do Senhor. Os inimigos, eles prevaleciam no seu tempo. Você vai ver que Filadélfia, nesse momento, irmãos, era uma igreja que estava sobre o comando dos romanos. Os romanos estavam ali dominando, os romanos estavam explorando os cristãos e os judeus. E os judeus, vendo que a perseguição crescia, os próprios judeus também começaram a perseguir os cristãos. Imagina, que prova, que luta para aquele povo, para essa igreja. Não é fácil quando alguém chega para você e fala mal de você. Não é fácil quando alguém está querendo denegrir o teu nome. Não é fácil. Mas a igreja, ela suportou. A igreja esteve na presença do Senhor, irmãos. A igreja não se vendeu, ela não se rendeu naqueles dias, mas ela ficou aos pés de Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz no verso 10: porque tu guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da aprovação. Olha que promessa! Quando a gente persevera, quando a gente continua diante de Deus, há uma promessa do Senhor que Ele vai te guardar, Ele vai te sustentar nesses dias mais difíceis. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, nosso Deus é tremendo. Às vezes a gente pensa que Deus está tão distante, não é? Ô Senhor, o Senhor não me vê? O Senhor não vê o que eu estou passando? Não é assim? A gente sempre traz para a gente: o Senhor não vê a dificuldade que eu estou tendo? O Senhor não está vendo a situação financeira? O Senhor não está vendo o problema familiar?
Deus sabe o que você passa. Deus sabe o que a gente está enfrentando. Mas é nesse momento da prova, da luta, que Deus quer olhar para mim e para você e enxergar a fidelidade. É nesse momento da batalha que Deus quer olhar para mim e para você, quer enxergar fé, quer enxergar posicionamento, não se render a qualquer coisa. É nesse momento que o Senhor vem e mostra para a gente o que a gente tem que ser. E aí Ele faz uma recomendação: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O que nós temos recebido, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: você recebeu a salvação, em primeiro lugar. Guarda a tua salvação, igreja. Segura nas tuas mãos fortes, porque o teu adversário, ele não vai desistir de você. O teu adversário vai bater pesado para você desistir. Mas Jesus disse: guarda o que você recebeu. Guarda a fé. Guarda a fidelidade, igreja. Guarda o amor. Porque tudo isso vai passar um dia, irmãos. Tudo isso passa. E nós precisamos saber que quando isso passar, nós já vamos para o céu. Não vai ser umas pequenas batalhas e umas pequenas lutas que vão tirar a nossa visão espiritual. Não vai ser aquilo que você está enfrentando que vai fazer você olhar para trás. Guarda o que tens, porque há promessas maravilhosas para mim e para você. Ao vencedor, eu te farei coluna no santuário, e jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e um novo nome que Jesus vai te dar. Que coisa maravilhosa de saber o que Jesus está preparando para a gente. Recebe essa promessa nessa noite. Recebe essa palavra na tua vida, irmãos. Porque tem coisa melhor lá na frente. Tem coisa maravilhosa sendo preparada para você. Essa vida é uma passagem. Nós vamos passar. A Bíblia nos diz, irmãos, que a nossa vida nessa terra é como um conto ligeiro. Ele vem, ele vai, é como uma nuvem passageira que aparece e de repente desaparece. Mas há algo muito melhor te esperando. Algo muito melhor preparado para mim e para você. Continua fiel. Continua depositando a sua esperança no Senhor. Não desista, não olhe para trás. Conserva o que Deus te deu. Porque você vai vencer em nome de Jesus. Ao vencedor, você vai vencer. Você vai chegar na presença do Senhor. Aleluia. Às vezes a gente é tentado a usar as nossas forças nessa terra. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que não é por força, mas é pelo meu
Espírito. É por Ele que a gente vai chegar lá. Continua caminhando. Continua indo em direção à porta que Deus tem para você. Continua caminhando, porque portas vão se abrir e você vai passar por elas. E Jesus vai te receber. E Jesus vai te abençoar. E Jesus vai fazer coisas lindas através da sua vida. A Bíblia nos diz que quem passar, Jesus diz: eu sou a porta, quem passar por mim achará pastagens, achará coisas bonitas, achará coisas valorosas que nós vamos experimentar. Ele morreu por você. Jesus fez isso por mim e por você, porque Ele acredita, Ele ama, Ele olha para nós e começa a enxergar um filho amado, uma filha amada. Ele olha para nós e começa a ver, irmãos, a pessoa do Senhor dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós não somos nada, nós somos alguém que o Pai levantou. O mundo pode não te dar valor, o mundo pode olhar para você e dizer: você não merece, você não é nada. Mas quando o Pai olha para nós, quando o Pai olha para mim, quando o Pai olha para você, Ele te vê como uma pessoa de valor. Ele te vê como um abençoado de Deus. Seja Filadélfia, seja como esta igreja, irmãos. Guarda a palavra, não negue o nome de Cristo, continua firme nas suas batalhas, porque lá na frente você vai ver o resultado de tudo que você passou. Você vai ver o que o Senhor vai fazer contigo. Você vai ser coluna do Senhor. Você vai ter um novo nome. É maravilhoso. Eu quero chamar o grupo de louvor que vem aqui à frente. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei que portas abertas você tem procurado. Eu não sei verdadeiramente o que você precisa. Mas o Pai conhece. O Pai sabe o que eu e você precisamos. Seja fiel. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Venha aqui à presença do Senhor nessa noite. Deus te chama. Talvez por uma decisão que você não fez ao seu lado ainda. Mas talvez também porque Ele espera a sua vida. Agrada-te do Senhor. Eu quero te chamar aqui nessa noite, a você vir aqui à frente. O Pai te conhece. Vem falar para Ele aqui mais uma vez. Vem aqui à frente nessa noite dizer para Jesus: Jesus, eu quero mostrar para Ti quem eu sou. Eu quero mostrar para Ti, Jesus, o que eu preciso. Jesus te conhece nessa noite. E enquanto estiver adorando a Deus, eu convido você, igreja, que vem aqui à frente em nome de Jesus. Amém.